sermão na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Sermão em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. Essa é a nossa segunda parte, ou o nosso segundo sermão na referida passagem. Assim diz a palavra do nosso grande Deus. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, fazeis vós também. No primeiro dia da semana, cada um de vós pessoalmente separe e guarde, conforme Deus o prosperou, para que não sejam coletados quando eu chegar. Amém. No último sermão, irmãos, em nossa série acerca do princípio regulador do culto, nós abordamos sobre a falta de garantia bíblica para o falso elemento chamado ofertório. Nós vimos que não há garantia ou autorização de Deus para introduzirmos no culto a Ele a ideia de recolhermos coletas ou de fazermos coletas. E apesar disso ter tornado-se algo comum e generalizado na maioria das atuais igrejas, essa prática, ainda há que grande parte dos homens faça, ainda há que goze do prestígio e da adesão de muitos, ela não passa de uma invenção no culto a Deus, porque não possui a autoridade divina. Embora os homens sejam grandes, embora as igrejas sejam superlotadas, embora eles aleguem tradições e costumes antigos, não há o aval, o mandamento, a ordem ou a garantia de Deus para que introduzamos no seu culto a ideia denominada de ofertório ou de coletas. Entretanto, irmãos, as formas pelos quais os defensores dessa corrupção, eles chegam em suas conclusões acerca do tema, não é uniforme. Isto é, os meios a qual eles irão argumentar para chegarem na ideia que devemos ter ofertório ou coletas no culto, não é igual. E se por um lado nós vemos a inaptidão ou a incapacidade teológica dos entusiastas, dos pentecostais, que depositam a sua fé, depositam seus pensamentos na falsa comparação, que as ofertas sacrificiais do Antigo Testamento são iguais às ofertas que eles dizem fazer em suas igrejas. Encontramos também a extrema e perversa sutileza daqueles que, se dizendo herdeiros da reforma, substituíram o princípio regulador do culto pelo que eles chamam de princípio dialógico. Ou seja, aqueles que deveriam defender o culto puro e ordenado, agora o que rege os seus cultos não é mais a ordem ou o mandamento de Deus na Escritura, mas um diálogo, a qual eles definem a resposta humana, a qual eles dizem o que os homens devem fazer na adoração, em total desprezo à vontade do Senhor e meramente baseado no que as suas fantasias e cérebros bem criativos dizem. Ora, irmãos, isso nos mostra um quadro da confusão em relação à adoração a Deus que transborda em nossos tempos.
Quando os homens começam por diferentes métodos ou diferentes meios chegarem às mesmas conclusões, a despeito, sem considerar o que a verdade da Escritura diz, isso é sintomático. Isso está mostrando um sinal, uma evidência de uma doença profunda a qual a igreja passa. Primeiro, foi extinguida aquela virtude piedosa de se submeter-se à Escritura, de colocar-se abaixo dela, independentemente de quanto ela nos contrariar ou nos desagradar, de aderirmos às suas santas verdades. Não. Agora todos, possuindo, observem, uma ideia pré-definida, inventam quaisquer métodos para levarem a ela. Eles tendo um elemento de culto ou uma doutrina falsa a qual eles querem defender, eles inventam quaisquer formas ou quaisquer meios de se chegarem a ela. Por quê? A corrupção da adoração não está preocupada com a forma que você a estabeleceu. A corrupção do culto não está preocupada acerca do modo como você chegou até a corrupção, mas unicamente em ser praticada, em ser aderida pelas pessoas. A inovação na adoração, ela se adapta aos homens e se apresenta sempre da forma que é mais convincente a quem deseja enganar. E por isso, irmãos, nós vemos que pessoas entusiastas de um lado, e nós vemos do outro lado os ditos herdeiros da reforma, falsos, e pessoas discordantes, usando métodos contrários uns aos outros, acreditam nos mesmos erros. Como pode que pessoas de pensamentos diferentes, usando os métodos diferentes, cheguem em um ponto comum, o mesmo erro? Lembrem-se, irmãos, a falsidade, ela não é honesta em si. A falsidade que não é honesta em si, não será nos meios para se chegar a ela. Deixe-me deixar isso para vocês mais claro. A deturpação do culto é como uma meretriz, é como uma prostituta sedutora, que um homem, ela o engana por meio de palavras doces. Já outro homem, ela não usa nenhuma palavra, mas somente as suas vestes impúdicas o atraem. No final, observem, o resultado é sempre o mesmo, a imoralidade. A meretriz com um homem usa palavras doces, com outro homem ela usa suas vestes imorais, e no final ela atrai quem deixa se enganar para o mesmo pecado. É exatamente assim que a corrupção do culto opera. A uns ela se propõe por um método, a outros ela se propõe a outro método, e no final todos aderem àquilo a qual o Senhor não ordenou. Mas pensemos, temos que ser mais profundos. Qual é a fonte disso? Porque agora os homens estão com uma ideia pré-definida e submetem-se a arranjar métodos e meios de afirmar e estabelecer a sua corrupção do culto a Deus. A origem disso, irmãos, ela se encontra em uma grande falha provocada pela queda. A queda, ela provocou uma desordem na alma humana. Na entrada do pecado na humanidade, houve uma inversão dos papéis do intelecto e da vontade. O intelecto, que é a mente, e a vontade são duas faculdades da alma. Pelo intelecto nós discernimos o bem e o mal, e pela vontade nós queremos ou escolhemos algo. Em um estado de integridade, como o nosso primeiro pai Adão, sem pecado,
ou em um estado a qual fomos alcançados pela graça, em um estado renovado. A vontade, ela sempre segue e se submete ao intelecto. Em um estado de perfeição ou um estado de nova criação, a vontade é uma serva e submissa do intelecto. E isso é muito sábia e elegantemente transmitido pelo salmista. Salmo 119, versículo 34. Ele diz: observem, irmãos, dai-me entendimento e guardarei a tua lei. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei. Observem aqui atentamente a linguagem do salmista. Existe uma ordem. Qual? Nós precisamos primeiramente de um entendimento ou de uma mente iluminada, a fim de que nós possamos realmente nos importar com as coisas espirituais. A nossa vontade somente irá querer, desejar, os nossos afetos somente se inclinarão por aquilo que é sublime, espiritual e celestial, se primeiro o nosso entendimento for iluminado, a fim de que venhamos nos importar com aquilo que é o bem das nossas próprias almas. Existe, irmãos, a necessidade que a faculdade do intelecto seja instruída pelo Senhor, catequizada por Deus. Então, somente assim, a vontade irá obedecer verdadeiramente. Entendam, a vontade, ela se submete àquilo que o intelecto aprendeu da verdade. A verdade, ela está acima da mente. A verdade que é Deus e a sua palavra instrui o intelecto, e o intelecto mostra à vontade o que deve ser escolhido ou o que deve ser desejado. É por isso que o salmista diz: dai-me entendimento. Primeiro, Senhor, ilumina a minha mente, renova a minha mente, renova as minhas capacidades intelectuais. E então assim eu guardarei os teus mandamentos. Porque enquanto nossas mentes não estiverem iluminadas, nós seremos incapazes de fazer ou de querer aquilo a qual Deus ordena. Só que a queda, ela bagunçou essa ordem, porque agora com a queda, a vontade escolhe, e ela escolhe sem submissão à mente. A vontade escolhe sem que a mente, que aprende da verdade, a diga o que deve ser desejado ou escolhido. E se nós aplicarmos isso, irmãos, a distorção da adoração divina é ainda mais clara. A vontade corrompida, ela quer cantar hinos humanos. A vontade corrompida quer celebrar os dias santos. A vontade corrompida quer colocar coletas no culto a Deus. Então o que o intelecto faz? Ele simplesmente tem o papel de criar as argumentações, as desculpas, as razões tolas para fundamentar as perversões. É assim que os homens procedem em seu estado natural. É assim que os homens procedem quando não mais se submetem à Escritura. Eles já querem algo, e o intelecto somente irá criar e elaborar sem se importar com a fidelidade ou com a coerência, sem se importar com a conformidade à Escritura. A única coisa que o intelecto irá trabalhar é para validar aquilo a qual é falso, a introdução de um elemento falso no culto divino. Isso é a confusão da desordem da queda sobre os homens. Quando os homens começam a perverter o culto a Deus, nós estamos vendo claramente um quadro a qual a vontade corrupta prevalece e dita a revelia do intelecto, que agora, corrompido pela queda, serve à vontade e cria as argumentações. E por isso nós vemos que um papista acredita que deve ser celebrado Natal, a Páscoa, os dias santos. Por quê? Porque a igreja disse, porque a igreja romana assim decretou.
Então o dito reformado diz: nós devemos celebrar os dias santos. Por quê? Vejam, o método, a razão, o meio como ele chega a isso, não é dizer a igreja romana disse, mas porque nós temos a liberdade cristã. Sim, nós temos liberdade para fazer além daquilo que Deus prescreveu. Vejam, irmãos, é o mesmo erro, mas os meios de se chegar a ele são diferentes. Porque a corrupção do culto a Deus não se importa como você chega a ela. Ela se importa que você a abrace e a defenda. Isso, irmãos, é fundamentalmente a consequência da fuga e do desprezo pela doutrina, do princípio regulador do culto. Se os homens hoje conseguem defender todas essas corrupções, é porque não mais utilizam a doutrina do princípio regulador para conhecerem o culto verdadeiro. Se você não concorda, entenda isso, se você não concorda que a adoração deve ser regulada somente pelo que Deus disse em sua palavra, se você não consegue entender que somente podemos adorar a Deus da forma que Ele prescreveu na Escritura, e que tudo que os homens fazem, por mais sinceros, por mais ávidos, por mais fervorosos que sejam, Deus despreza, abomina, como está em Amós capítulo 5, versículo 21, eu abomino, eu detesto os vossos sacrifícios, os vossos dias de festas. Se você não concorda com isso, então tudo é possível. Se você não concorda que há um princípio a qual rege o culto a Deus, tudo é possível. É possível colocarmos aqui no culto a Deus uma dança, é possível colocarmos aqui uma briga, é possível colocarmos aqui qualquer coisa. Não há regra, não há padrão, há só o caos da mente humana. Embora, irmãos, a mentira chegue aos homens por muitos meios diferentes, o verdadeiro culto, ele somente nasce ou tem a sua origem em uma fonte. A mentira tem vários meios para ser estabelecida e chegar a nós, mas a verdade do culto a Deus só tem uma fonte, uma origem, a saber, aquilo que Deus disse em sua palavra. Os homens precisam primeiro destruir o princípio regulador, e uma vez destruído ou enfraquecida a compreensão dessa doutrina, eles têm uma porta aberta para todo tipo de idolatria. Então, lembrem-se que nós estamos tratando sobre, nesses últimos sermões, sobre a ideia que há um elemento no culto, e vimos que não há, chamado ofertório, como eles dizem, ou coletas. Mas tanto o dito reformado, tanto o dito entusiasta, chegam na mesma conclusão, só que com métodos diferentes. Por quê? Porque ambos desprezaram o princípio a qual deveria mostrá-los o culto. Se você se afasta dos meios a qual Deus disse que você deve conhecer e saber o que é a verdade, você não chegará a conclusões corretas. Então, nesse contexto, irmãos, voltemos a nossa atenção para um ponto importante que ainda não foi discutido nesses últimos sermões, com esse 4, acerca do tema da manutenção do dinheiro, das contribuições, dos dízimos, a saber, o padrão ou a regra que deve guiar as nossas contribuições sobre o Novo Testamento. Nós já vimos que não há dízimo, vimos de Abraão até Cristo, que não há mais a necessidade ou uma imposição, não há esse mandamento, não é mais vinculativo para a igreja sobre o Novo Testamento. Nós já vimos que há uma equidade moral nele, isto é, que deve haver uma manutenção para a igreja, para o ministério, para os pobres. Vimos no último sermão que em todo o Antigo Testamento não há a ideia de se adorar a Deus com ofertas monetárias. Mas ainda falta pensarmos. Então qual é a regra?
Qual é o padrão a qual podemos guiar as nossas contribuições? Porque nós não podemos apenas, irmãos, nos confinar em refutar a visão errônea, que o dízimo é obrigatório, mas é também o nosso dever compreender de forma positiva como as Escrituras nos ensinam para guiar as nossas coletas. Então, com base nisso, voltemos ao versículo 2, que diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós, pessoalmente, separe e guarde, conforme Deus o prosperou, para que não sejam coletados quando eu chegar. Observemos, irmãos, essa frase: conforme Deus o prosperou. Conforme Deus o prosperou. Essa frase, ela não foi exposta no último sermão, a fim de justamente agora, com o devido tempo e paciência, podermos nos deter nela com mais atenção. Então vamos entender que é nesta frase, conforme Deus o prosperou, que há o padrão ou a regra pelo qual deve guiar nossas contribuições sobre o Novo Testamento. A primeira coisa, irmãos, nós devemos entender é o que significa a palavra prosperou. O que essa palavra significa? Principalmente na mente do apóstolo Paulo. A palavra prosperou é no original euodomai. Euodomai. Percebam, euodomai é formada de duas palavras. Eu, que significa bem ou bom, e odos, que da onde vem domai, significa caminho ou estrada. Então, prosperou aqui, eudomai, significa ter ou conduzir um bom caminho, bem junto com estrada ou caminho. Percebam, ter ou conduzir um bom caminho, ou ter sucesso. Qual é a ideia, irmãos, dessa palavra? É que é percorrida uma jornada e é obtido um resultado bem sucedido nela. Só que o apóstolo Paulo, de maneira muito elegante, ele coloca esse verbo que está no original em um tipo de voz que nós chamamos, creio que de alguns é conhecida, voz passiva. O que significa isso? Quando ele coloca o verbo prosperar na voz passiva, ele está dizendo que não foi os coríntios que prosperaram a si mesmos, que não foram os coríntios que conseguiram garantir a prosperidade ou o sucesso no seu próprio trabalho. A ideia de Paulo é: conforme vocês foram conduzidos a um bom caminho, conforme vocês receberam um bom resultado. Paulo está dizendo das entrelinhas: vocês não são a causa da sua prosperidade, vocês não conseguiram obter estes ganhos semanais por vocês mesmos, não são os homens que se autoprosperam. Isso é uma obra de Deus. E talvez alguém diga: ora, isso é óbvio, porque o texto diz conforme Deus o prosperou. Só que aqui está, é que a palavra Deus, ela não aparece no original, ela é uma inserção da tradução, que não está errada. É porque, vejam, o apóstolo Paulo não está negando que é Deus quem faz os homens terem resultado, que é Deus quem faz os homens em sua jornada, em seus caminhos, terem um bom resultado. Mas tal era, irmãos, a obviedade no pensamento bíblico, que a prosperidade de um homem, de um povo ou de uma nação não vem deles mesmos, que Paulo considera suficiente somente colocar um verbo na voz passiva: vocês tiveram prosperidade, vocês prosperaram, mas isso não veio de vocês.
No original, isso é importante entender, Paulo não coloca a palavra Deus. Entendam, não porque Paulo negava que a fonte dos nossos ganhos e dos nossos trabalhos é o Senhor, mas é que é tão óbvio na linguagem bíblica, é tão óbvio ao mundo bíblico, que basta colocar um verbo na voz passiva para mostrar que nós prosperamos não por nós mesmos, mas a origem disso é o Senhor. Lembremos-nos de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e versículo 18. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e versículo 18. E para que não digas em teu coração: o meu poder e a força da minha mão me trouxeram esta riqueza, mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele quem te dá o poder para obter riquezas, para que Ele possa estabelecer o seu pacto que Ele jurou aos teus pais, como é neste dia. Talvez aqui alguns repliquem: ora, isso está errado. Alguns dirão: nós trabalhamos, nós suamos, nós nos desgastamos, mas tudo isso é em vão sem o Senhor. O trabalho em si não tem eficácia de ter um bom resultado. Sim, a mera operação de atos físicos e mecânicos não tem em si o poder de fazê-lo ter um bom resultado, de fazê-lo bem sucedido. Quando a Escritura, irmãos, ela ensina que tudo que nós temos e tudo que nós somos é fruto da misericórdia divina, isso não é dito para nos levar à preguiça. Isso não é dito para levarmos as nossas pessoas à inatividade, mas lembrar-nos o seguinte: não devemos somente trabalhar, mas também, acrescido ao trabalho, junto ao trabalho, depender de Deus para todo o sucesso. Salmo 127, versículo 1: exceto que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão aqueles que a edificam. A casa, ou qualquer uma das coisas a qual tentamos nesta vida terrena, ela não é construída imediatamente por Deus. A ideia do salmista ou de Moisés não é que Deus irá Ele próprio fazer essas coisas surgirem do nada, mas que sem o poder, sem a força e sem a confiança nele, nada será bem sucedido. Você pode trabalhar anos, décadas, num mais alto nível, mas eu digo, isso em si nada garante. Essa é a ideia aqui, irmãos, que está na palavra prosperar. A palavra prosperar não é somente percorrer um caminho, percorrer uma jornada, fazer algumas coisas. Isso é importante, porque muitos pensam que a vida é como o ex opero operato papista. Muitos pensam que a vida é meramente fazer uma ação e da própria ação virá o resultado. Não, prosperar não é meramente percorrer uma jornada ou uma estrada, mas é ter a graça do Senhor nesse caminho para um bom resultado. As pessoas podem trabalhar muito, as pessoas podem comer o pão da tristeza, embora o Senhor dê isso tudo aos seus amados enquanto eles dormem. O que isso mostra, irmãos, é que nós não devemos confiar que teremos alguma abundância ou alguma riqueza meramente por fazermos atos e atos. Não é como as pessoas defendem hoje no mundo sedento e ganancioso. Você irá ter uma fórmula, irá lançar algo, e fazendo isso, você conseguirá obter milhões, bilhões e será rico. Não,
Porque quem consegue dar um bom resultado, quem consegue de fato fazer com que uma mera ação física ou um ato mecânico, ou seja lá, quaisquer ações que fazemos, tenha um resultado, é Deus. A vida, repito, não é a ideia papista que ele diz nos sacramentos, que a própria ação tem poder em si mesmo. O poder vem de Deus, conforme Deus o prosperou. O que significa? É conforme Deus, ao longo da sua jornada, ao longo do seu caminho, ao longo da estrada percorrida na semana, Deus o deu resultado. Mas existe muita confusão em nossos tempos acerca da prosperidade material, devido à ganância, devido ao afastamento da visão bíblica. Então vamos ponderar, irmãos, em 3 pontos acerca da prosperidade material. Entendendo esses 3 pontos, nós iremos conseguir avançar de fato em uma compreensão sobre o que Paulo tem falado. Primeiro, a verdadeira prosperidade material não existe em caminhos que não possuem a aprovação de Deus. Não existe verdadeira prosperidade material em caminhos que não possuem a aprovação de Deus. Salmo 73, versículo 12 e versículo 18, diz assim: Salmo 73, versículo 12 e 18: Eis que estes são os ímpios que prosperam no mundo, eles aumentam em riqueza. Versículo 18: Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lançastes na destruição. Nesse salmo, irmãos, existem 2 grandes momentos nessa canção. No primeiro, o salmista, como nós bem sabemos, está tomado pela inveja dos tolos. Ele vê que os ímpios prosperam, que eles enriquecem, que eles têm bens abundantes, que seus filhos se multiplicam, enquanto os piedosos vivem na escassez, na fome, com doenças, e não se multiplicam. O que é profundamente, irmãos, angustiante. Porque quando nossas mentes estão obscurecidas com o sofrimento, quando o sofrimento nos cega, nós começamos a pensar que o sucesso dos ímpios mostra que a religião é um desperdício. Nós começamos a pensar, ora, tais pessoas abundam em riquezas, tais pessoas cada vez mais multiplicam as suas posses, mas eles não creem em Deus, eles não fazem nada dos seus mandamentos. Será então que a religião não é um desperdício? Será então que o pecado é lucrativo? Será então que essas coisas são de fato importantes? Esse é o salmista no primeiro momento. Mas no segundo, que é o que vemos no versículo 18, ele entende que toda a prosperidade do ímpio é instável. E ele expressa isso nas palavras: certamente tu os puseste. Quem? Deus pôs quem? Os ímpios nos lugares escorregadios. É como se o salmista falasse: tudo que eles possuem, tudo aquilo que eles amontoaram é instável, porque o fundamento não é o Senhor, não é lhe agradar. Todo o império que eles construíram é um castelo de areia que é frágil e facilmente abalado. A verdadeira prosperidade, irmãos, ela encontra a estabilidade em Deus. Mas como pode ser próspero genuinamente
aquele que quebra a lei do Senhor? Como pode ser próspero genuinamente aquele que diariamente o provoca? Como pode ter segurança ou alguma constância que terá hoje, que terá amanhã ou que tem hoje, aqueles que estão continuamente levantando palácios contra a vontade de Deus? De modo algum. Toda a riqueza desses homens é a sua própria forca. Toda a riqueza desses homens é a própria guilhotina no qual eles se destroem. E bem indagou, se estamos lembrados, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 8. Façamos o bem, façamos o mal, Paulo pergunta. Façamos o mal para que venha o bem. Ou seja, nós iremos fazer aquilo a qual Deus nos proíbe, nós iremos continuar andando nos caminhos contrários ao Senhor, esperando que venha algum bem sobre nós? Então apliquemos. Seremos no final bem-sucedidos se o nosso trabalho é baseado na mentira, no engano, na fraude, no efevecer o coração das pessoas o pecado, ou fazendo aquilo que não deveríamos fazer. E talvez muitos de nós pensemos, ora, mas os resultados são muito plausíveis, as contas bancárias estão cheias, eu não estou matando, eu não estou fazendo aparentemente mal a algumas pessoas, e parece que Deus não está irado, afinal eu tenho multiplicado os meus bens, afinal eu tenho gozado de muita tranquilidade. Não parece que Deus está irado. Os ímpios do Salmo 73 pensavam do mesmo modo, e no final o Senhor mostrou que eles estavam enganados. Salmo 73, versículo 19. Como são trazidos para a desolação, como em um momento. Eles são completamente consumidos por terrores. Eles pensavam que nada os sobreviria, queriam quebrar a lei do Senhor, que iriam viver sem a reverência a Ele, e que Deus não estava irado. Afinal, os homens pensam, tudo se multiplica, tudo parece tranquilo, e em um momento o Senhor tirou tudo deles. Isso, irmãos, não é prosperidade. Não é prosperidade onde não há estabilidade em Deus. Qual é a consequência disso? Quando nós falamos da contribuição eclesiástica, Deus não quer nenhum dinheiro daqueles cujo trabalho é baseado na desobediência à sua vontade. Deus não quer absolutamente nada daqueles cuja vocação ou cujo trabalho é baseado em quebrar a sua lei. E talvez alguns pensem, ora, isso é muito duro. Mas não sou eu, irmãos, quem digo, é Deus. Deuteronômio 24, 17, diz assim, Deuteronômio 23, 18, peço perdão, Deuteronômio 23, 18, diz assim o Senhor: não trarás o salário de uma prostituta, nem um preço de um cão à casa do Senhor teu Deus, por algum voto, porque essas duas coisas são abominações para o Senhor teu Deus. Vejam, Deus aqui é muito claro. Se uma prostituta ganhasse quaisquer fontes que fossem, ela não poderia entregar nada disso ao Senhor. E talvez alguns digam, ora, a proibição aqui somente é para os votos. Não. Se é proibido para um voto, quanto mais é para as ofertas queimadas ou os sacrifícios a Deus. Deus está rejeitando aqui tudo aquilo que vem de uma vocação ilícita. Deus está rejeitando, Deuteronômio capítulo 23, versículo 18, tudo aquilo a qual não possui a sua aprovação. Não trarás o salário de uma prostituta. Deus rejeita. Deus rejeita como imundo, como ilícito,
tudo aquilo que é adquirido por meio do pecado. Se as nossas vocações são atiçar os outros da ganância, como fazem aqueles que vendem em sorteios e imundo, se as nossas vocações ou os nossos trabalhos são baseados em apostas, como o Brasil hoje gravemente peca contra Deus, imundo, se o seu dinheiro é obtido por meio do ferir o 7º mandamento, seja pela imodéstia, seja por aparecer quando não deveria, imundo, se o seu dinheiro é obtido por meio da quebra do Shabat, nisso que você ganha no santo dia do Senhor, é imundo. Deus não aceita a manutenção do serviço da adoração ou das coisas sagradas por meio daquilo que é desobediência à sua vontade. Julgai, irmãos, nós aceitaríamos que algo nos fosse dado por meio da quebra da nossa própria vontade? Pergunto-vos, como Malaquias, você aceitaria um animal coxo, um animal enfermo, algo sujo de lama? Não. E por que o Senhor deveria? Então a primeira coisa que devemos entender é que conforme Deus o prosperou, não estão incluídos nenhum daqueles ganhos a qual nós temos baseado na quebra da lei de Deus. Só há verdadeira prosperidade genuína quando temos a aprovação de Deus em seus caminhos. Segunda coisa, irmãos, a verdadeira prosperidade material é regulada em seus fins pela lei de Deus. Porque todo ganho que não é submetido aos fins ou os objetivos a qual o Senhor quer, é uma conspiração contra Ele. Repito, no primeiro ponto, nós vimos que a verdadeira prosperidade, ela obtém o ganho daquilo que é lícito, daquilo que é correto. O segundo ponto é que a verdadeira prosperidade material, ela é regulada naquilo que irá ser utilizada pelos fins da lei de Deus. Em Oséias, capítulo 2, versículo 8, é dito, Oséias 2, 8, porquanto ela, isto é, Israel, não sabia que eu lhe dei o grão, e o vinho, e o azeite, que lhe multipliquei a prata, e o ouro, que eles prepararam para Baal. Irei ler mais uma vez. Porquanto ela, Israel, não sabia que eu lhe dei o grão, e o vinho, e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles prepararam para Baal. O que o profeta aqui, irmãos, está descrevendo? Ele está descrevendo sobre o pecado monstruoso de Israel, que não considerava que toda a fartura e todos os bens que eles tinham fluíam da bondade de Deus. E qual é a consequência? Quando você não entende qual é a origem daquilo que você tem, quando você, embora ganha algo de um meio lícito, mas você não entende qual é a origem ou a causa suprema pelo qual você tem essa fartura, qual é a consequência? É que você usa da forma incorreta. Eles tinham vinho, eles tinham grão, eles tinham azeite que o Senhor multiplicou, que Deus que lhes deu, mas eles não meditavam, eles não consideravam qual era a origem disso, e a consequência foi que eles usaram todas essas bênçãos para estabelecer o falso culto, para apoiar a idolatria. É sempre o resultado daqueles que não meditam acerca da origem, da fonte dos seus bens, da sua riqueza. O que eles pensam? Você pensa que você pode fazer o que quiser.
Se você é o causador de tudo que você tem, tudo aquilo que você tem é o grão, a fartura, você é o próprio autor, então você pensa, eu posso fazer o que eu quiser. O dinheiro é meu, foi eu que consegui, portanto eu posso fazer o que bem entender. Israel não meditava que o Senhor era o autor de todas essas coisas boas, então eles entregaram ao que era contrário à sua vontade, aquilo que Deus abominava, aquilo que era justamente o oposto dos fins do doador, que é o Senhor. Eles não eram realmente prósperos, porque quando você usa aquilo que Deus lhe deu para o que não é lícito, ou o que não é necessário, você está incorrendo na ira dele, você está autodestruindo tudo o que foi lhe dado. Então nós não devemos somente pensar, o ganho que eu tenho é lícito, mas para uma verdadeira prosperidade deve-se pensar, estou usando aquilo a qual Deus me deu para os fins ou os objetivos que o Senhor prescreveu em sua palavra. Nós não devemos somente entender, irmãos, meramente assim. Ora, a questão resume-se a não usar o ganho lícito no que é incorreto. Isso é óbvio, mas a pergunta agora, no sentido positivo, é: então, para o que Deus nos ordenou usar o nosso dinheiro? Vejamos, 4 objetivos pelos quais Deus nos deu bens ou posses, objetivos e fins para aquilo a qual Ele nos fez termos bons resultados ou termos algum sucesso em nossa estrada, em nossas vocações. Primeiro, a manutenção da casa ou da família, pelo qual eles podem ser mantidos em uma condição ou estado razoável. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Contudo, se alguma não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Observe que há aqui uma sutil distinção entre aqueles que são seus e principalmente os que são da sua casa. O que significa? Aqueles que moram com você, aqueles que coabitam com você, eles são os objetos primários e o fim pelo qual você deve usar aquilo que Deus lhe deu, é para o sustento, é para a manutenção de tais pessoas. Mas Paulo, e nem o cristianismo, é egoísta, e por isso que Paulo disse: se alguém não tem cuidado dos seus, veja, e principalmente do da sua casa, ou seja, nós devemos também usar aquilo que nós temos para ajudar aqueles que, embora não morem conosco, sejam nossos familiares e precisam, porque o dinheiro, irmãos, não nos foi dado para o luxo, o dinheiro não nos foi dado para a extravagância, o dinheiro não nos foi dado para vermos amontoados montes e ficarmos alegres e estupefatos e com os olhos reluzindo. Não, não. Se nós estamos nos importando com outra coisa, além do sustento de nossa família ou daqueles a qual coabitamos, então somos piores do que os povos mais bárbaros. Nós somos piores do que os pagãos. E é uma tristeza para uma casa ou uma família ver que até os animais brutos, quando pegam qualquer alimento, eles trazem ao ninho e aos seus filhotes, mas veem que o homem despreza aqueles que lhes foram confiados. É uma tristeza para uma família ver que animais irracionais sabem que devem prover as suas casas, mas que nós fomos dotados com a razão,
Usemos o nosso dinheiro não para sustentar aqueles a qual o Senhor nos confiou, mas para extravagâncias e luxos e todas as coisas totalmente desnecessárias. Esse é o primeiro fim pela qual o Senhor nos deu algo, para mantermos e provermos nossa família. Segundo, a caridade para com o pobre ou o próximo necessitado. E esse é o ponto mais difícil ou talvez controverso para alguns. Como assim? Eu irei pegar o meu dinheiro e irei dar para o pobre, irei dar para o próximo necessitado. A Bíblia não ensina isso. O que eu ganho é para mim, o que eu ganho é para minha casa, não tem nada a ver com os outros. Antibíblico, egoísta, carnal. Efésios 4:28, Paulo diz, Efésios 4:28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com suas mãos aquilo que é bom. Para o quê? Para o quê? Para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Paulo aqui, irmãos, não está ensinando você manter a mendicância, isto é, aqueles a qual vivem de serem mendigos, aqueles que não trabalham e são ociosos. Não é esse o pobre a qual eu estou falando, não é esse o próximo necessitado a qual Paulo fala. O Paulo fala daqueles que pelas circunstâncias da providência, embora desejassem fazer algo, foram impedidos, ou embora façam, não obtêm aquilo que é necessário ou suficiente para a sobrevivência. E Paulo aqui ordena claramente e sem quaisquer arrudeios que não devemos viver apenas para nós mesmos. Nós não devemos viver apenas para os nossos, mas também para socorrer e suprir a necessidade daqueles que precisam de nós, que não só são aqueles que estão em nossa casa, mas é onde a providência nos direcionar a ajudar alguém. O mundo pensa, esse é o pensamento do mundo, irmãos, quanto mais rico e abastado eu for, então mais terei para mim, mais irei colocar em contas, mais irei comprar coisas. E esse pensamento, irmãos, é muito distante do cristianismo, é muito distante do que Paulo diz aqui. Aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe tenha o que dar para o que tem necessidade. O pensamento do cristianismo é esse: quanto mais o Senhor me deu, quanto mais o Senhor me concedeu, então mais eu posso fazer o bem aos outros. Esse é um dos fins a qual o Senhor nos deu bens, posses, para que possamos fazer mais ainda o bem aos outros. E não eu, mas o apóstolo Tiago que disse, Tiago 1:27, a religião pura e imaculada de Deus e Pai é esta: é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. A religião imaculada e pura é socorrer os órfãos que não têm pais e que estão desamparados, as viúvas que são assoladas porque perderam os seus maridos. Nós temos que tirar, irmãos, essa ideia egoísta, a qual tudo se confina em nós mesmos ou naqueles que estão ao nosso redor. A religião cristã ordena que devemos usar parte daquilo a qual o Senhor nos deu para socorrer todo aquele que é o nosso próximo necessitado. E essa não é uma questão opcional, não é uma questão de sobra, mas é uma questão de dever e obrigação. Não é uma questão de deixar para depois. É o que Paulo diz: você trabalhe para ter com que ajudar aquele que estiver em necessidade. Terceiro fim: a manutenção da igreja representativa e da verdadeira religião.
O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, o seguinte: porque diz a Escritura: não amordaçarás o boi quando ele pisar o milho, e o trabalhador é digno da sua remuneração. Nós já vimos, irmãos, o suficientemente sobre o sustento ministerial em um sermão passado. Mas lembre-se, esse é um dos fins mais honrosos, nos quais nós podemos usar e a qual o Senhor nos vinculou a usar aquilo que Ele nos deu. Por quê? Porque nós estamos usando nossas posses, nós estamos usando o que Deus nos deu para impulsionar a sua verdade sobre a terra, auxiliando aqueles a qual Ele chamou para fazê-la conhecida. Que fim mais honroso e mais glorioso haveria do que usar aquilo que Deus me deu para apoiar a divulgação da verdade, não da mentira, da verdadeira religião e não da mistura dos homens na terra. Só que é lamentável que o ministério fiel, não mercenário, não ladrão, necessite ficar lembrando com frequência disso às pessoas. É lamentável que vejamos nossos irmãos puritanos no passado se lamentarem porque em suas próprias épocas as pessoas eram tão estreitas de coração que o ministério padecia de fome. Porque isso sinaliza a indiferença e o descuidado da nossa parte. Responda em suas próprias almas. É necessário lembrar-vos todos os domingos, em todas as reuniões, que vocês não devem adulterar, que vocês não devem matar, que vocês não devem adorar outros deuses. E se isso não for dito a vocês todos os domingos, ou todas as sextas, outros dias, vocês não saberão. Quando nós somos ensinados sobre um dever, é a nossa obrigação guardá-lo no coração. Isso basta. Quarto e último fim para o qual o Senhor nos deu posses: a manutenção da comunidade ou da nação. Romanos, capítulo 13, versículo 6. A manutenção da comunidade ou da nação. Romanos, capítulo 13, versículo 6. E também, por esta razão, pagai tributos, porque eles são ministros de Deus, atendendo continuamente sobre esta mesma coisa. Os tributos, irmãos, ou popularmente os impostos, não são necessariamente ruins, como alguns defendem atualmente, principalmente no meio jovem. Em uma nação justa e cristã, os tributos, os impostos, eles servem para as despesas que são necessárias para o bem comum do povo. Os tributos são cobrados para manter o bem comum da nação, e eles não são propriedade privada, eles são propriedade pública, ou seja, não devem ser utilizados para satisfazer os objetivos privados dos homens, não deve ser utilizado para financiar os homens, mas naquilo que promove o verdadeiro bem da nação. É essa espécie de tributo que Paulo ordena, e não as arbitrariedades atuais, a qual massacram o povo com taxas e taxas e taxas que nada servem para empobrecer, para financiar o pecado e a quebra da lei de Deus. Vejam, a nossa prosperidade, irmãos, não está somente relacionada a ter uma vocação lícita, mas também usar conforme aquilo que Deus quer e o agrada. Se Deus nos deu posses,
devemos usar para a família, para os pobres, para a igreja e para manter justamente e sem participar com qualquer pecado o bem público. Terceiro e último, irmãos, a verdadeira prosperidade material, a qual Paulo fala, conforme Deus o prosperou, nos faz contribuir conforme aquela porção que o Senhor nos concedeu, por causa do bem. Isto é, a verdadeira prosperidade nos faz contribuir conforme a porção a qual nos foi dada, porque queremos fazer o bem. 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 11 e versículos 12. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 11 e 12. Agora, porém, completai o já começado, para que, assim como houve prontidão de vontade, haja também a realização, segundo tudo o que tendes. Porque se há primeiro uma mente disposta, ela é aceita segundo o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Esse é certamente, irmãos, o ponto que deixa a maioria das pessoas confusas, porque elas pensam que a prosperidade é a abundância, é o enriquecer-se, é o esbanjar-se. Então, quando elas veem a pouca condição que estão, elas pensam que a pequena quantia que podem contribuir não será aceita por Deus. Só que isso é um mau entendimento. Prosperidade não é sinônimo de riqueza, de abundância. Prosperidade é sinônimo de ter bons resultados no caminho que Deus nos colocou. Se você é um carpinteiro, cujo seu trabalho com a graça divina o permite sustentar a sua família, o permite ajudar o pobre, ajudar a igreja ou contribuir para o bem comum, você é próspero. Isso é prosperidade. Mas se um homem for um grande médico e que desperdiça todos os seus bens, embora ganhe muito, ele não é próspero. Embora ele até mantenha a sua família, mas ele deixa o órfão e a viúva perecer, ele não é próspero, porque ele não agrada a Deus. Nós temos que tirar da mente que a prosperidade genuína, a revelia, ou seja, dissociada do Senhor. Se uma meretriz for muito rica, não é próspera, não é abençoada, porque o próprio trabalho dela, que recuso dizer que é uma vocação, é totalmente ilícito. Nem sequer a palavra vocação poderia ser dita para uma atrocidade desse tipo. Então o que Paulo está aqui ordenando, irmãos, não é que contribuamos com grandes quantidades, não é isso que Paulo ordena, mas em conformidade com aquilo que temos. Se temos pouco, será pouco. Se temos muito, será muito, pois o que Deus vê não é o tamanho da quantidade, mas a mente disposta. Versículo 12, porque se há primeiro uma mente disposta, a palavra aqui para disposta, protimia, significa prontidão, significa disposição. Qual é a ideia aqui? É se há o desejo de fazer o bem, é se há o desejo, o empenho de fazer o bem de acordo com a capacidade a qual o Senhor deu. Deus não está exigindo, irmãos, aquilo que está além do que nós temos, mas do que Ele nos deu graciosamente para que façamos o que lhe agrada. Então o homem rico pode doar muito, mas se o seu objetivo é ser visto pelos homens, ou porque ele não queria ser taxado como um mesquinho, não há mente bem disposta.
Mente bem disposta, a qual Paulo fala, é prontidão, é disposição para se fazer o bem. Se alguém contribui ou doa com base em ser visto pelos outros, ou porque não quer ser taxado como um mesquinho ou avarento, não é aquilo que agrada a Deus. O seu objetivo é auto se promover. O seu objetivo é ter um grande nome. O que o Senhor realmente observa é a disposição para agradá-lo e a disposição para ajudar aqueles que necessitam. Isso é a sinceridade. É dar, não porque queremos ser vistos, não porque somos fariseus que queremos que os homens olhem e digam quanto eles deram, quanto eles contribuem. Não, de modo algum. Agora observem, irmãos, que o apóstolo Paulo aqui nada menciona acerca do dízimo. O apóstolo Paulo aqui teria uma oportunidade muito grande, se tal mandamento ainda fosse obrigatório para a igreja. Ele poderia ter falado sobre o dízimo. É agora o grande momento. Como devemos contribuir, Paulo? É 10%. Paulo diz somente, conforme Deus o prosperou. Isso pode parecer muito difícil para alguns, que desejam um número exato. Alguns que querem uma quantia exata para se apegar e se fixar, se encontram frustrados. E no Novo Testamento, Paulo só fala, conforme o que Deus lhe deu, conforme Deus o prosperou, conforme propôs em seu coração. Por quê, irmãos? Isso não é em vão. O que ocorre aqui é exatamente para mostrar a sublimidade da nova administração do pacto. O Novo Testamento, ele é sublime. O povo sob o Antigo Testamento, irmãos, eram como crianças. Está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e 2. E crianças precisam de detalhes exatos, precisam de minúcia, letra por letra, preceito por preceito. Elas não entendem ainda as coisas completamente. E surpreendentemente, crianças têm corações estreitos. Querem para si, não querem dividir o que elas têm, não querem dar-se e sofrer algum prejuízo. Só que a igreja, sob o Novo Testamento, está amadurecida. A igreja, sob o Novo Testamento, tem um coração dilatado. Não há mais necessidade de um número fixo e explícito, pois não tendes necessidades de que algum homem vos ensine, mas a mesma unção vos ensina todas as coisas. 1 João 2,27, ou seja, o Espírito que opera a caridade e o senso do dever, ele leva não somente a fazermos aquilo que é bom, mas também aquilo que é adequado ou em conformidade com as nossas posses, prudência. Agora, talvez alguém diga, ainda assim eu queria um número, eu queria um valor, eu queria uma porcentagem. Não encontrará, não encontrará. E esse preceito do Novo Testamento tem esse mistério de não colocar o número, exatamente porque ele avalia a nossa maturidade espiritual. Seria muito fácil, irmão, seria muito fácil nos escondermos sob um número claro, como grande parte da igreja atual faz. Se escondem sobre 10% e pensam assim que estão agradando ao Senhor. Não, o cristianismo, que é a religião de Cristo, e principalmente sobre o Novo Testamento, é melhor visto, porque a questão não é o quanto daremos, mas o quanto de bem queremos fazer. A questão não é o quanto você quer ou o que você dá, mas quanto há de disposição, de empenho, de prontidão em fazer o bem, sabendo que nunca estaremos sem prejuízo. Foi Paulo que disse: o que semeia com moderação, também colherá com moderação, e o que semeia em abundância também se fará. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, conforme Deus o prosperou. Não é mais exigido, irmãos, repito, um número fixo e explícito,
porque agora é pressuposto, como iremos ver, um coração dilatado, um coração que amadureceu espiritualmente para ajudar todos aqueles a qual o Senhor, em sua muito sábia providência, nos colocar em nossas vidas. Então, a partir disso agora, tendo entendido de forma clara sobre o que significa conforme Deus o prosperou, voltemos para a doutrina que foi extraída no último sermão, que foi a seguinte: doutrina: a coleta de dinheiro ou de quaisquer bens não é um elemento de culto ou parte da adoração a Deus, conforme instituída por Ele em sua palavra escrita. Repito, a coleta de dinheiro, ou que as pessoas chamam de ofertório, ou de quaisquer bens, como fazia a igreja medieval, não é um elemento de culto, não é parte da adoração a Deus, conforme o Senhor quer em sua palavra. Nós vimos até agora, com base no sermão anterior, os argumentos veterotestamentários sobre que o ofertório, o chamado, denominado ofertório, não é um elemento de culto, porque Deus nunca quis ser adorado com o dinheiro. Vimos que as ofertas veterotestamentárias eram baseadas em alimentos, eram baseadas em animais, que prefiguravam a obra de Cristo. E uma vez que Cristo abole tudo isso em sua bendita obra redentora, nada dessas coisas são mais necessárias. E que vimos também, pelo exemplo do rei Joás, que era colocado um fundo ou um baú na entrada do templo, para que os homens contribuíssem com as suas contribuições, ou como nós chamamos no sermão passado, ofertas monetárias. Então vejamos agora, irmãos, dois argumentos neotestamentários, com base no Novo Testamento, para vermos que não há prescrição no Novo Testamento, não há garantia bíblica para a ideia de um ofertório ou de coletas no culto a Deus. Façamos de forma ordeira e paciente. Primeiro argumento: o Senhor Jesus Cristo não ensinou que as ofertas monetárias são parte do culto a Deus. Repito, o Senhor Jesus Cristo não ensinou que as ofertas monetárias são partes do culto a Deus. Vamos ler, irmãos, Mateus capítulo 15, versículo 9. Mateus capítulo 15, versículo 9. Mateus capítulo 15, versículo 9. Diz assim: mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. Entendam o seguinte, irmãos: quando nós discutimos sobre a adoração a Deus, se nós não encontramos uma ordem ou um mandamento do Senhor, seja expressamente, seja palavra por palavra, ou por boa e necessária consequência, isto é, reunindo várias passagens e princípios, então estamos totalmente proibidos de inserir tal coisa ou introduzi-la no culto a Deus. Quando falamos do culto ao Senhor, se nós não temos a sua voz, nós estamos proibidos de fazer, e nós não temos a sua ordem, nós não podemos dar um passo sequer. Esse é o princípio regulador do culto, ou o princípio da legalidade estrita. Só se pode fazer aquilo que a lei ordena. No culto só se pode fazer aquilo que Deus prescreveu. E tentar pensar, ora, mas não foi proibido, então eu posso fazer. Não pode.
Esse foi o pecado dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, Levítico 10, 1. E ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o qual não fora ordenado. Por que eles morreram? Porque fizeram algo sem a ordem de Deus. Embora não houvesse nenhuma proibição explícita, não havia em toda a lei anterior nenhuma proibição explícita: não podeis pegar de outro fogo além do fogo que o Senhor fez cair do céu. Não havia, mas era o suficiente saberem e fazerem apenas aquilo que o Senhor tinha dito. Tudo que não é ordenado, tudo a qual o Senhor não prescreveu, deve ser tido como proibido. Se Deus não permitiu, ou melhor, se Deus não mandou, não comandou no culto, é proibido. Então, a obrigação de provar o ofertório recai sobre os seus defensores. Eles que estão obrigados, eles que têm o que nós chamamos de o ônus da prova, de mostrar que Deus, em sua palavra, ordenou tal prática em sua adoração. Mas, acerca desse tema, nós encontramos somente o quê? O silêncio total de Cristo. Nós só encontramos o silêncio total de Cristo. E entendam bem, embora o silêncio não seja um argumento válido em todos os casos, quando tratamos do culto a Deus, é válido. Embora o argumento do silêncio não seja válido em todas as doutrinas, quando falamos do culto a Deus, esse é um argumento válido. Porque se o Deus homem, Jesus Cristo, não falou e não ensinou, então é proibido na sua adoração. E é exatamente o ponto da controvérsia do Senhor aqui com os fariseus. Deus, o Senhor Jesus Cristo está falando aqui claramente, Mateus capítulo 15, versículo 9, que Deus não aceita ser adorado senão, exceto conforme Ele mesmo designou. Ele diz: mas em vão eles me adoram, em vão eles se reúnem, Shabat por Shabat, tempo por tempo, todos os dias, em vão, é tudo vão, é inútil. Por quê? Porque não é da forma como o Senhor prescreveu. Não importa o quanto a nossa ideia foi criativa, o quanto foi bem intencionada, o quanto vocês ficaram felizes, Deus considera inútil, esterco, amaldiçoado. Nesse sentido, irmãos, nós não encontramos nenhuma ordem, desafio, nenhuma ordem, nenhum exemplo aprovado de Cristo para ofertas monetárias no culto ao Senhor. Embora encontremos Cristo lendo a Escritura e pregando ela na sinagoga, Lucas capítulo 4, versículos 16 e 21. Embora encontremos Cristo cantando os salmos, Mateus 26, versículo 20. Embora encontremos Cristo administrando os sacramentos, como a ceia, Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 26. Encontremos Cristo orando, Lucas 22, 19, João 17, versículo 1. Ou seja, nós encontramos para cada um dos elementos do nosso culto, o próprio Senhor fazendo. A pregação, Cristo pregou. Lê a palavra, Cristo leu, Cristo orou, cantou os salmos, ceiou. Mas não existe nada em relação a algo que fundamente a prática de coletas na adoração a Deus. Mas, para não deixarmos nós sem ser desatados, vejamos os três principais exemplos que são usados pelos defensores do ofertório para impor na Escritura e sob o Filho de Deus que Cristo teria permitido a ideia de coletas no culto a Deus. E veremos que só o nomear o caso já é assustador a distorção. O primeiro exemplo que é dito por tais homens é que os homens sábios deram ouro, incenso e mirra a Cristo. Mateus 2, 11. Entrando na casa,
Eles viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Essa passagem é usada por alguns para defender a ideia que Deus deve ser adorado com o nosso dinheiro, que Deus quer que tenhamos no culto a Ele as coletas, e é certamente uma tentativa forçosa, é forçoso usar esse texto para fundamentar a ideia do ofertório no culto a Deus. Por quê? Primeiro, aqui não há uma adoração pública, não é uma adoração corporativa, não são os cristãos se reunindo como povo do Senhor para adorá-lo, mas é um ato privado de reverência, agora, e de adoração. Mas talvez pensemos, e é bom que saibamos disso, será que aqueles homens sábios sabiam que Jesus era o Filho de Deus? Será que aqueles homens sabiam que Jesus Cristo, aquele menino, aquele bebê, é o Deus encarnado, Deus homem que veio para salvar o seu povo? Não. Eles não entendiam, irmãos, eles não conseguiam compreender completamente que diante deles estava o Deus encarnado. Eles estão indo aqui a Cristo, prestar essa reverência, essa adoração, tal como os homens faziam com os antigos reis da terra, prestar uma homenagem adequada. Eles pensavam aqui, estavam diante de um rei em sua infância. Ora, mas Mateus e nós sabemos que aqui é o Deus homem, aquele bebê é o Deus encarnado, o Filho de Deus. Mas para aqueles homens sábios que vieram até Cristo e a Virgem Maria e a José, eles pensavam que era um rei. A adoração aqui, irmãos, e prostrando-se, o adoraram. Veja, a adoração aqui não tem nada a ver com os tesouros, com o ouro, com a incenso e com a mirra, mas com o ato anterior, prostrando-se, pípito no original, que significa cair. Eles caíram diante do menino Jesus e o adoraram. Isto é, a ideia do prostrar-se como um ato de adoração, pelo qual eles se rebaixaram e se humilharam diante da criança que era Jesus. Mas o que vem a seguir não é parte da adoração, mas parte daquele respeito civil aos reis que vemos nas Escrituras, que é concedido a tais homens. Quando o piedoso patriarca Jacó manda os seus filhos ao governador José, quando ele não sabia que era o seu filho, ele manda, Gênesis 43:11, que levem para ele dádivas, que levem para ele bens, que levem para ele coisas. Quando a rainha vem de longe para ver Salomão, ela traz ouro, 1 Reis 10:2. Trazer ouro, incenso e mirra não era um ato de culto público a Deus, mas era uma homenagem civil a alguém que eles pensavam corretamente ser um rei. Segundo exemplo que é citado para fundamentar a ideia errônea de ofertas no culto, é o ensino de Cristo no Sermão do Monte sobre as ofertas e a reconciliação entre os irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 23 e versículo 24. Mateus capítulo 5, versículo 23 e versículo 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e segue teu caminho. Primeiro reconcilia-te com teu irmão, então vem e oferece a tua oferta. Então eles dizem, olha aqui, Cristo falou, temos que dar ofertas. Ele diz que se tiver com alguma briga, alguma contenda com seu irmão, vai lá, deixa a oferta e depois você oferta a Deus. Olha aqui, é um exemplo claro, dizem eles,
que havia ofertas, que Cristo mandou ofertar. Qual é o erro central, irmãos? Naqueles que argumentam sobre ofertas no culto neotestamentário, usando essa passagem. É o que nós vimos no sermão anterior, a saber, eles pegam as ofertas veterotestamentárias, que eram de alimentos e animais, e equiparam as ofertas monetárias que eles fazem em suas igrejas. A oferta que Cristo fala aqui é uma oferta ao altar. O que era o altar? Era o lugar aonde eram queimados os alimentos e as carnes sacrificadas ao Senhor. Cristo aqui não está falando de oferta de dinheiro. Cristo não está falando de ofertas monetárias, mas da oferta do altar. Que oferta é essa? Os animais sacrificados, os alimentos, da oferta de alimentos de Levítico 2. Lembre-se que Cristo aqui está falando para um público que ainda está sob a antiga administração do pacto da graça. Aqui, antes de sua morte e ressurreição, a igreja ainda estava sob o Antigo Testamento, sob os sacrifícios. Agora, mesmo no Antigo Testamento, o dinheiro não era parte do culto a Deus, e esses sacrifícios foram abolidos em sua morte. Daniel 9:27, quando viu o Messias, ele cessará com a obra dele, o sacrifício e a oblação. Então, uma vez que cessou as ofertas, o que permanece aqui, irmãos, é o princípio moral. E qual é o princípio moral? De Mateus 5, 23 e 24, é que Deus não aceitará a adoração daqueles que nutrem ira e malícia, que é vista pelo desprezo que fazem as ofensas que cometeram contra os seus irmãos. Porque o centro aqui de Cristo é: se tu vieres adorar a mim e te lembrares que você ofendeu um irmão, então não despreze, não seja altivo, não seja desdenhoso, mas procure reconciliar com ele, usando todos os meios a qual você puder. Se alguém tentar, irmãos, inserir aqui a ideia do dinheiro, é distorcer ao seu bel prazer o texto, é fazer o que dizemos em lógica uma petição de princípio. O texto fala sobre oferta de alimento e ofertas de animais. Então eu arbitrariamente digo que a oferta aqui é de dinheiro, mas não há nada, você simplesmente impôs isso ao texto. Então o que Cristo ensina aqui, nada diz respeito sobre ofertas monetárias no culto a Deus. Talvez os defensores das ofertas monetárias queiram, na verdade, ressuscitar os sacrifícios. Ora, não é isso negar a obra do Salvador? Não é isso negar a obra do Cordeiro de Deus que carregou o pecado do mundo? Terceiro e último exemplo, irmãos, é a história da viúva pobre que deu tudo o que ela possuía. E foquemos nessa história, porque ela nos ajuda a clarear o que vimos antes na frase: conforme Deus o prosperou. Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao 44. Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao 44. Diz assim: E sentou-se Jesus defronte do tesouro, e observava como a multidão lançava dinheiro no tesouro, e muitos ricos depositavam muito. E vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 leptos, que valem 1 quadrante. E ele, chamando a si o discípulo, disse-lhes: na verdade eu vos digo, que esta pobre viúva deu mais do que todos que depositaram no tesouro,
porque todos eles depositaram da sua abundância, mas ela depositou de tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. Essa história, irmãos, muito piedosa, desse fato, ela, contrariamente ao que alguns pensam, essa história prova de modo magistral a nossa doutrina. E isso prova no versículo 41. E sentou-se Jesus defronte o tesouro. Tesouro aqui, irmãos, é a palavra gasofilaco, da onde vem a nossa palavra gasofilácio. A palavra gaso vem de riqueza e filácio vem de conservar. É um lugar ou um baú onde se conserva, onde se guarda a riqueza, onde se guarda a contribuição. Então, algumas pessoas dizem, olha aqui, a viúva, ela contribuiu, era o culto a Deus, de modo algum. Onde ficava esse baú? Onde ficava esse tesouro comum? Onde ficava esse fundo? Vimos no sermão passado, segundo Crônicas 24:8, ficava na entrada do templo, na entrada para que todos aqueles que entravam pudessem fazer sua contribuição. Isso é provado porque a viúva e as mulheres, os judeus só permitiam elas, os judeus, entrar até uma certa parte do templo, que era chamado Pátio das Mulheres. Não porque só as mulheres ficavam ali, mas porque era até onde elas podiam ir, que era o começo, a entrada. Então ficava na entrada, porque era até onde a viúva ela poderia ir, nesse pátio externo. Não fazia parte. Dinheiro, ofertas monetárias, nunca fez parte do culto cerimonial. Quando as pessoas usam essa passagem aqui para tentar fundamentar isso no culto a Deus, elas sequer conseguem compreender, elas sequer entendem ou compreendem que o gasofilácio não ficava junto com o altar, não era parte do ofício de Arão, não era parte do ofício dos sacerdotes, era parte de uma questão de ordem. Relembro aos irmãos, contribuições e coletas não são matéria insacra no sagrado, mas circa sacra, fora, externo, para manter o sagrado. Mas não é parte do culto, mas para manter o culto. No entanto, não passemos, irmãos, tão apressadamente por essa história, sem aprendermos o que Cristo ensina aqui. O que significa a história da viúva pobre? O que ela nos ensina acerca daquela frase, conforme Deus o prosperou? O que Cristo quer ensinar aqui, irmãos, é que o que é valioso para Deus não é a imensidade, nem a quantidade do que contribuímos, mas o coração, a vontade e a afeição, o empenho de se fazer o bem, de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Vejam, embora a viúva tenha dado pouco, comparativamente aos homens ricos, embora ela tenha dado muito pouco, ela não deixou de fazer aquilo que Deus ordenou. Vejam, o exemplo da viúva, ela mostra que os pobres não estão isentos de boas obras. Não é porque você tem pouco, não é porque o Senhor, em sua muito providência, em sua providência muito sábia, lhe deu pouco, que você está isento, desobrigado de fazer o bem. Mas ela, a viúva, demonstrou um coração mais dilatado para fazer o bem, quando não poupou nada. Ela mostrou um coração mais dilatado para fazer aquilo a qual Deus ordenava, a qual Deus ordenou, mais do que os outros. E talvez alguns digam, ela foi imprudente, ela deu tudo o que ela tinha, ela foi precipitada. Vejam, Cristo não a repreendeu e nem quis pontuar sobre isso. Por quê? Porque ela confiava que Deus poderia prover de alguma forma. Mas não pensem, irmãos,
que a essência da piedade da viúva era dar tudo o que ela tinha. Não. Porque alguém poderia dar tudo o que tem para que os outros digam: vejam aí como ela é piedosa, como ela é santa, como ela é uma pessoa de coração grande. Isso seria a glória dos homens. Não. Ela, e a essência e a grandeza do seu ato aqui é a mente bem disposta. É fazer e se empenhar para fazer o bem com o pouco que Deus a deu. Agora, talvez alguns pensem: então você acabou de falar que ela deu tudo o que tinha e confiava que Deus poderia provê-la de alguma forma. Então, pensam os mercenários neopentecostais e gananciosos: eu irei entregar tudo o que eu tenho para que Deus possa me dar muito mais. Eu irei entregar tudo o que eu tenho, pensarão eles, para que eu possa barganhar com o Senhor e exigir algo dele. Deixe-me dizer, não havia nada disso no coração da viúva. Ela não estava querendo barganhar com Deus. Se Deus a desse, se Deus a provesse, bendito seja o seu nome. E se Ele não fizesse, bendito também seja o nome do Senhor. Mas primeiro, irmãos, precisamos ter o coração como o dela, antes de querermos externamente agir como ela. Os neopentecostais querem agir como a viúva, dar tudo o que tem, mas eles não têm o coração da viúva, que é justamente contribuir como ela fez para o bem, não para ser vista, não para ser aplaudida, não porque queria barganhar com o Senhor, não porque queria nada em troca, mas somente e unicamente por fazer o bem. Então, não há, irmãos, fundamentação no exemplo e na vida de Cristo para coletas serem parte do culto público a Deus. Não adianta. De Gênesis de Mateus a João, onde temos os evangelhos, não há fundamentação. Nem no livro de Atos. No livro de Atos, nós vemos que haviam contribuições para os pobres, mas nada disso era parte da adoração a Deus. Os defensores do ofertório, eles são tão ousados que eles veem o que os apóstolos não viram, ou seja, eles veem a mentira, mas aqueles santos homens de Deus, os apóstolos, a qual foram incumbidos de ensinar e dar a forma de governo da igreja, pelo exemplo de Cristo e pelos seus ensinos, nada viram para instituir as coletas no culto a Deus. Digo, os defensores do ofertório são extremamente ousados. Eles veem mais do que Paulo, veem mais do que Pedro, veem mais do que João. Pergunto, tais homens veem o quê? A mentira, a distorção e a ganância. Segundo argumento, irmãos, e último, o apóstolo Paulo não ensina que as contribuições eram parte do culto ao Senhor. O apóstolo Paulo não ensina que as contribuições da igreja eram parte do culto ao Senhor. E para entendermos isso, vamos ler duas passagens que são frequentemente usadas para fundamentar essa perversão, mas que Paulo nada fala sobre isso. Filipenses 4, 17 e versículo 18. Filipenses 4, Filipenses 4, versículo 17 e versículo 18. Diz assim: não que deseje dádivas, mas desejo fruto que aumente a vossa conta. Mas tenho tudo em abundância, cheio estou,
depois que recebi de Epafrodito as coisas que me foram enviadas por vós, como cheiro de suavidade e sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, observe, Paulo diz, observe, que aquilo que os filipenses deram a ele era um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Agora, outra passagem, Hebreus 13:16. Hebreus 13:16 diz assim: e não vos esqueçais de fazer o bem e da solidariedade, porque de tais sacrifícios Deus muito se agrada. Essas duas passagens, irmãos, são as duas passagens mais usadas, principalmente no meio deformado e sutil, para apoiar o denominado ofertório no culto. E o argumento dos defensores é muito simples. Eles dizem assim: Paulo em Filipenses, aqueles que pensam que Paulo escreveu Hebreus, Paulo em Hebreus chama as contribuições monetárias de sacrifícios, mas os sacrifícios eram parte da adoração a Deus. Logo, as contribuições são parte do culto público a Deus. É o argumento deles. Repito, para que entendamos o erro deles. Eles dizem: as contribuições são chamadas em Filipenses e Hebreus de sacrifícios. Segundo, eles dizem: os sacrifícios eram parte da adoração a Deus. Logo, a conclusão deles: as contribuições são parte do culto público a Deus no Novo Testamento. E talvez alguns de nós fiquemos pensativos sobre como entender essas passagens. Parece que é um argumento plausível, mais sofisticado, mais elaborado. Mas saibamos, irmãos, que Paulo não está ensinando nada nessas passagens sobre coletas serem parte da adoração pública. E qual é a chave para entender o que Paulo diz? É que Paulo considera que toda a vida, que toda a nossa existência, não meramente quando estamos aqui reunidos, mas toda a nossa vida em casa, no trabalho, onde estejamos, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso que Paulo diz em Romanos 12, versículo 1, de apresentardes os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Toda a nossa vida é um sacrifício espiritual a Deus. E, portanto, todos os nossos atos piedosos, todas as nossas boas obras são aromas suaves diante do Senhor. Deixe-me dar um exemplo. Paulo, ministro de Cristo, pregador e apóstolo do Santo Evangelho, ele considera que a conversão dos gentios, por meio do seu ministério, era uma oferta ao Senhor. Veja, Paulo considerava que o seu ministério e a conversão dos gentios era uma oferta ao Senhor. Romanos 15:16. E por que é importante, irmãos, entender isso? Porque isso é um exemplo que o termo ofertas ou sacrifícios no Novo Testamento está aplicado a coisas que vão para além da adoração pública. Elas são aplicadas a todos os atos, ou a aqueles atos e aquelas boas obras dos piedosos que agradam a Deus. Romanos 15:16. Diz Paulo: que eu seja ministro de Jesus Cristo aos gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que a oferta dos gentios seja aceitável, santificada pelo Espírito Santo. Vejam, para que a oferta dos gentios. A oferta aqui dos gentios não é a oferta que os gentios fazem.
A ideia aqui é passiva, os gentios são ofertados por Paulo a Deus. Como? Paulo matou eles? Paulo pegou os gentios e colocou em um fundo e colocou em uma salva? Não, a ideia aqui é que Paulo, por meio do seu ministério, ele ofereceu os gentios ao Senhor ao fazê-los conhecer o Evangelho. Isso é o cumprimento da profecia de Isaías 66, versículo 20. E eles trarão todos os vossos irmãos para como uma oferta ao Senhor. Então, qual é a ideia aqui, irmãos? Quando é usado que as contribuições são um sacrifício aceitável ou de aroma suave ao Senhor. A ideia aqui é obviamente metafórica. Que quando os filipenses e outros cristãos ajudavam os pobres e o ministério, isso era algo agradável a Deus. Isso é algo que deleita o Senhor, tal como os sacrifícios no passado o deleitavam. Veja, o ponto aqui comum, toda metáfora, isso é importante saber, ela tem um ponto comum entre as partes. O ponto comum entre Paulo chamar as contribuições de sacrifícios não é que elas são parte da adoração pública ao Senhor, mas que são deleitosas, agradáveis diante dos santos olhos do Senhor nosso Deus. Agora irei mais. Se a mera menção de algo como oferta ou como um sacrifício do Novo Testamento indica que isso é um elemento de culto, como os defensores do ofertório querem nos fazer pensar, então, irmãos, o martírio deve ser parte do culto público a Deus. Se os defensores do ofertório estão corretos em meramente porque uma palavra chamada sacrifício é aplicada a algo e dizer que isso faz parte do culto do Novo Testamento, então o martírio é parte do culto público a Deus, porque Paulo diz, 2 Timóteo 4,6, porque já estou pronto para ser oferecido. E a palavra que Paulo usa, esplandel, é justamente a oferta de libação, de derramamento que havia no culto a Deus no Antigo Testamento. Então Paulo diz que a sua morte é uma oferta, é um sacrifício. E por que Paulo diz isso? Porque o martírio de Paulo era parte do culto a Deus? Não. Paulo diz isso porque por meio da sua morte, os cristãos poderiam ser mais confirmados na verdade. Quando Paulo fosse entregue ao martírio, nós, se estivéssemos lá, ou mesmo nós lendo, como já sabemos que Paulo foi entregue ao martírio, somos mais confirmados na verdade. O apóstolo antes perseguidor, blasfemo e opressor, agora morre por Cristo. Somos mais na fé encorajados a testemunhar, mesmo que o mundo nos faça sangrar. Essa é a ideia de Paulo, que a oferta dele iria confirmar, Filipenses 2,17, a fé. Agora, se os defensores do ofertório levarem o seu argumento às últimas consequências, eles irão somar, acrescentar ao pecado deles de violentar a Escritura, também o pecado de violentar as pessoas na adoração. Porque eles defendem que a mera e simples menção da palavra sacrifício no Novo Testamento mostra que aquilo é parte do culto público a Deus. Então, se isso fosse verdadeiro, o martírio, matar alguém por ser cristão, deveria ser parte do nosso culto. Eles não somente violentam a Escritura, mas parecem querem também violentar as pessoas. Quando, irmãos? Entendam, as Escrituras atribuem as contribuições, e observemos algo importante. Em Filipenses e em Hebreus, nada é mencionado se são dinheiro. Eu
supondo que seja, isso não prova, mas nada é mencionado que seja dinheiro, vestes, alimentos e etc, porque isso não importa. A ideia de sacrifício, a qual Paulo usa, não é que é parte da adoração pública a Deus, pelo qual nós nos separamos para adorá-lo, mas que tais atos, a qual nós damos parte dos nossos bens para ajudar aqueles que precisam, agrada ao Senhor, são testemunhos da nossa gratidão, auxiliando aqueles a qual Ele nos designou. Nós não podemos, irmãos, entendam, com os nossos bens, fazer bem a Deus. Salmo 16, a minha bondade não chega a ti. Então nós usamos aquilo que Deus nos deu para auxiliar aqueles a quem o Senhor designou. E portanto, não há no Novo Testamento, em Cristo, em Atos, nas epístolas, nada que fundamente a ideia que Deus quer ser adorado com o dinheiro. Nada, porque as contribuições ou as coletas dizem respeito ao governo da igreja, dizem respeito a algo que está externo à adoração, não na adoração, não é circunstância, mas algo externo, quando você entra ou quando você sai do local de reunião, tal como o exemplo veterotestamentário, tal como vimos que Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. E portanto, para terminarmos, uma aplicação de consolo. Para quem? Para todos aqueles que são pobres. Uma aplicação de consolo para todos aqueles que possuem recursos escassos, mas que não se isentam do dever de ajudar outros necessitados, que não se isentam do dever de ajudar a igreja. Eu gostaria de dizer-lhes que, embora os seus bolsos sejam pequenos, Deus lhes deu certamente um grande coração, e essa é uma grande bênção. É uma grande bênção ter um coração tão dilatado, que sempre avança em obediência, um coração que não estima tanto a si, que se priva de socorrer outros que padecem, um coração tão dilatado que divide o único pão que tem, para que aqueles que também sentem fome, que divide as vestes com aqueles que estão nus e ainda auxiliam na propagação fiel da verdade. Digo, é um coração gracioso. E eu posso dizer de vós, almas ricas, sim, alma rica. O que Paulo disse dos cristãos da Macedônia. Vejam, irmãos, que belo, que sublime o que Paulo diz dos cristãos da Macedônia. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 3. Vejam, que sublime. Paulo diz: além disso, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Aí talvez pensemos aqui, a graça de Deus foi eles serem ricos, foi eles terem abundância, foi eles terem posses. Vejam como Paulo continua: como em grande prova de aflição, a abundância de sua alegria e sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua liberalidade, porque do seu poder eu dou testemunho, sim, além do seu poder. Eles estavam dispostos de si mesmos, isto é, eles nada tinham, eles eram pobres, mas a graça de Deus veio até os seus corações, que no pouco que possuíam, eles contribuíram para os necessitados em Jerusalém. Alma rica, sim, alma rica, embora pobre dos bens terrenos. Você vê aqui que o apóstolo atribui a generosidade dos macedônios ao Senhor. Vejam o que ele diz:
como a igreja na Macedônia foi agraciada por Deus. O mundo pensa que você é um tolo, mas a Escritura diz que é a obra da graça que opera tal ação. Sim, irmãos, é a graça que faz com que um homem ajude o necessitado, e que não considere como muito socorrer os que necessitam, nem como muito socorrer a igreja. É a graça que dilata o seu coração para fazer bem, mesmo que seus bolsos estejam apertados. Vos fazemos conhecer a graça concedida às igrejas da Macedônia. Não é natural que tiremos do nosso para dar ao outrem. É Cristo e o Espírito que faz isso, e portanto eu digo para consolá-los: embora vós não tenhais muitos bens, Deus vos deu um coração gracioso. Isso é o melhor, isso é o estopim, o ápice, a melhor coisa. Ter um coração gracioso. Continue no caminho do dever, pois embora você possa morrer como um pobre, sim, muitos dos santos de Deus morreram como pobres. Cristo, não eu, mas o teu rei disse: vinde, benditos do meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Por quê? Porque eu tive fome e deste-me de comer, eu tive sede e deste-me de beber, eu era um estranho e me acolheste. Como? Quando fizemos o bem a todos os pequeninos de Sião. Porque embora sendo vós pobres, não fostes egoístas, nem confinados em vós mesmos, para socorrer cada um dos pequeninos de Sião. Então, irmãos, é necessário nós estarmos certos que aquilo que fazemos é a vontade do Senhor. Nós não temos em nosso culto o elemento falso das coletas. E não temos, não por causa de uma mera tradição, não por causa de um costume da igreja reformada, não é porque não gostamos disso, mas em virtude da regra pelo qual Deus ordena o seu culto. É em virtude da regra pelo qual Deus determina a sua adoração. E uma vez nós estamos munidos disso, nós podemos ter ainda mais certeza que aquilo que fazemos é o que agrada a Deus. Que o que fazemos não é o que a maioria dos homens pensa, não é o que a maioria dos homens pensa acerca da religião. Para alguns é uma questão tola. Como assim? Gastarmos cerca de 4 domingos, 4 sermões, cerca de 8 ou 10 horas, estudando e entendendo que ofertas, ofertório, dízimos não são parte da igreja neotestamentária. Talvez alguns digam, é perda de tempo, é uma questão secundária, palavra detestável. Não, para nós, irmãos, é central. Para nós é central sabermos se estamos adorando a Deus da forma que lhe agrada e conforme a sua santa lei. O mundo e a igreja infiel não estão preocupados com isso, pois eles vivem para si, alguns ignorantemente, outros teimosamente, mas todos são culpados, pois quem vive para si é incapaz de viver para Deus, que exige de nós uma total entrega para obedecermos à sua vontade, para que façamos aquilo que Ele exige. A oposição, irmãos, ao princípio regulador, ela não é uma demonstração de uma mera discordância teológica. Não. A oposição ao princípio regulador é um levante, é uma conspiração, é uma guerra contra a pura vontade de Deus, a sua soberania e o seu direito absoluto de ordenar o que lhe apraz. Quem vive para si, irmãos,
vive para estabelecer a sua própria vontade. Nós não. Nós somos o remanescente de Deus nessa nação. Nós vivemos para Deus. Vivemos para fazer a vontade dEle. Tudo o que te ordeno, observarás e farás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Deuteronômio 12:32. Então, que Deus nos dê um coração santificado em Cristo, com a força do Espírito, para que nada façamos em seu culto, além daquilo a qual Ele nos ordenou. Amém.